Você também está sentindo um cheirinho de retomada no ar? 2020 foi muito difícil para as organizações sociais. Ainda estamos em um momento de muitas incertezas, mas uma coisa que nós sabemos é que nós tivemos muitos aprendizados nesse período. Um deles foi que as organizações sociais e os projetos sociais tiveram que passar por um processo de adaptação e criação de alternativas para lidar com esse momento. Esse momento agora é para a gente olhar para esse passado, ver esses aprendizados e construir o plano de retomada. Hoje, nesse vídeo, vou compartilhar contigo 5 tendências para que você possa ter uma visão estratégica de como se mover nesse momento para atrair mais recursos para a sua organização. Eu sou Daiane Dutra, ativista, mobilizadora de pessoas e recursos por um mundo melhor e vou compartilhar aqui minhas experiências, erros e acertos para que possa potencializar as tuas metas e os seus resultados na captação. Vamos junto! O digital veio para ficar, a forma como nos relacionamos com as pessoas mudou, o senso de generosidade das pessoas aumentou. Esse momento é o momento de você parar e olhar para isso. O que é que você pode mudar agora para pensar o futuro da sua organização? Eu vou compartilhar contigo essas tendências que podem fazer diferença nesse momento que você vai sentar e vai fazer o seu plano de retomada. Tendência número 1. O mundo online realmente veio para ficar. Muitas organizações tiveram que adaptar um pouco as suas estratégias, inclusive de projetos que estavam em desenvolvimento. Então, houve, por exemplo, suspensão de alguns contratos, algumas readaptações, por exemplo, cursos de formação que passaram a utilizar o ambiente online para acontecer. E algumas estratégias na captação também tiveram que se adaptar. Algumas já estavam vigentes, mas passou a ser mais comum utilizar elas. Então, por exemplo, o envio de correspondência para os doadores foi substituída com mais frequência pela newsletter. O boleto que a gente envia, né, para o doador, a gente substituiu em alguns momentos pelo QR Code, que vocês inclusive passaram a ver com mais frequência nas lives que aconteceram bastante, né, no início da pandemia. Enfim, o WhatsApp está mais presente, o LinkedIn está mais presente. Hoje, eu não vejo como uma organização pode seguir na sua estratégia de captação sem, por exemplo, um plano de aquisição online. A gente precisa fortalecer a visibilidade da sua atuação, dos seus projetos, do seu impacto, para que mais pessoas vejam. E hoje, o ambiente online te proporciona essa visibilidade. Um outro ponto é utilizar essas ferramentas, né? O WhatsApp, tentar entender como o WhatsApp se adequa ao perfil e aos objetivos da sua organização. O LinkedIn, né? A gente que ia muito para eventos para a gente se encontrar, para tomar aquele cafezinho. Nesse momento, o LinkedIn vem sendo um instrumento super importante para os captadores e captadoras de recursos. Então, é um pouco conhecer essas ferramentas, ver a compatibilidade com a sua estratégia e colocar o pé nelas, entender para utilizar. E eu tenho certeza que isso vai gerar resultado para você. O e-mail marketing, por exemplo, ganha uma grande relevância nesse momento. Inclusive, se você conseguir selecionar algumas métricas e indicadores que possam te dar resposta e até uma gestão mais inteligente desse relacionamento com esses doadores, você acertou muito. Hoje a gente tem métricas que podem responder muito bem a isso. Por exemplo, a gente tem a taxa de abertura de e-mail. Então, para você saber se o e-mail que você enviou, as pessoas estão abrindo, sabe? Você tem mecanismos hoje que vão ser parceiros, né, da tua estratégia. Não deixe de utilizar, utilize bastante, porque realmente é algo que veio para ficar. Tendência número 2. As parcerias com a responsabilidade social corporativa ganham mais peso nesse momento.
O monitor de doações da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, demonstra que dos bilhões que foram doados na pandemia, grande parte vem do setor privado, e aí mais especificamente das empresas. Acelerou um processo que já estava acontecendo, né? Esse ente, ele vem com mais força, mas também o próprio consumidor e consumidora estão exigindo mais desse setor que tenha mais propósito e que tenha mais retorno para a área social. Então, esse momento, se eu fosse te dar uma dica, eu diria para você sentar com a sua equipe, entender quais são os limites e as potencialidades de atuação junto às empresas e pensaria em produtos que pudessem ser oferecidos, tanto de patrocínio direto aos projetos, mas também algo como consultorias, por exemplo, na área temática que você atua. As empresas realmente estão procurando parceiros nesse setor e pode ser que você seja quem ele está procurando. Tendência número 3, entre em cena a geração Z. Para quem não conhece, a geração Z é aquela geração de quem nasceu a partir de 95, ou seja, são as pessoas entre 12 e 26 anos. Para as organizações sociais, é um grande desafio alcançar essa geração. Mas quem conseguir dar esse pulo do gato vai conseguir atrair, né, mais doadores, porque é realmente uma geração mais engajada e é uma geração muito conectada e muito vinculada a essas novas tecnologias. Então, entender sobre essas tecnologias, por exemplo, é algo que está na tua pauta desse dia. E quais são seus interesses? Sentir-se parte dessa comunidade, ter mais controle do que se relaciona, confiar e acreditar nas causas e se divertir. O desafio é encontrar maneiras autênticas e criativas de entrar na vida dessa geração. Então, por exemplo, hoje, quem lida com essa geração, né? Eu tenho uma pessoa da geração Z dentro da minha casa, que é minha enteada, e assim, a conexão, né, com esse mundo dos influenciadores, dos youtubers, do TikTok, dos gamers, sabe? Ter cada vez mais estratégias de comunicação, de visibilidade, que abarquem esse mundo, que é um mundo que para a gente, né, que é de outra geração, parece tão distante, mas que, na verdade, se a gente estudar um pouco mais, a gente vai ver que é uma estratégia possível, inclusive seria um momento ideal de a gente testar. Se a gente conseguir encontrar essa forma de diálogo, essa narrativa junto a esse público, a gente, sem dúvida nenhuma, vai conseguir ampliar o público de possíveis doadores e doadoras para as nossas organizações, inclusive sendo pessoas que podem influenciar os pais, as mães, os avós, as avós. É um público estratégico nesse momento, nem todo mundo está olhando para ele como sendo algo estratégico, mas talvez você possa começar e ser um dos primeiros a fazer isso. Tendência número 4, inovação digital. A pandemia acelerou o processo da nossa inclusão nesse mundo digital. Então, quem era avesso a isso ou que tinha alguma resistência, teve que entrar na onda, porque, na verdade, as tecnologias passaram a facilitar esse processo da retomada. Então, por exemplo, os restaurantes não estão mais imprimindo os cardápios, né? A maioria agora dos restaurantes te fornecem um QR Code que você pode mirar a câmera do seu celular e você vai ter acesso ao cardápio inteiro. É mais ou menos esse pensamento que eu quero trazer um pouco para você, para pensar, né, esse plano que você vai ter agora de futuro. Porque algumas experiências já foram utilizadas e todo o processo agora é de experimento mesmo,
mas que tiveram sucesso. Um outro exemplo foi uma marca de pizza que colocou o QR Code na caixa do delivery, né, de envio da pizza. Isso garantiu o aumento de 80% da arrecadação de uma organização social. Então, assim, hoje a gente tem o TikTok, que eu já falei agora há pouco, a gente tem o Telegram, a gente tem mais elementos que são trazidos para quem estuda o marketing digital. E, nesse momento, você precisa conhecer um pouco mais né, dessas ferramentas e ver como essas ferramentas podem ser integradas nas suas estratégias. O modo analógico, nós ainda gostamos, nós ainda, né, queremos fazer o face-to-face nas ruas, que é algo que a gente teve que suspender um pouco durante o processo de distanciamento social, mas nesse momento a gente pode também aliar, fazer um método misto, entrando cada vez mais no mundo digital para que você tenha mais retornos nas suas metas de captação. E a quinta tendência que eu guardei para o final, mas que na verdade eu queria que você olhasse muito bem para ela, de acordo com a pesquisa que acabou de sair do ranking global de doação, né, que foi lançado aqui no Brasil pelo IDES, e que fala que a gente bateu recordes no ano passado em relação à doação de pessoa física. 3 bilhões de pessoas doaram pela primeira vez a uma pessoa desconhecida. Né? Isso é muito forte. E aí, juntando esses dados agora mais atualizados com a tendência crescente da cultura de doação no Brasil e no mundo, talvez seja o momento de você pegar aquele teu projeto que você guardou na gaveta, de iniciar a sua estratégia com indivíduos, com pessoas físicas e fazer um teste. Se você já tem essa estratégia rodando dentro da sua organização, é o momento de você fortalecer ela, pensar inclusive como é que eu vou integrar as tecnologias, como é que eu vou abarcar a geração Z, sabe? Dar uma atualizada. Se eu for falar para você dessas 5 tendências, aquela que eu falaria assim, olha com mais atenção, seria essa. E aí, gostou? Então, esse tema de hoje chegou para a gente no privado e fez muito sentido de a gente trazer aqui. Então, se você tem alguma sugestão de tema também, é só mandar para a gente no e-mail, nas minhas redes sociais. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas elas para você saber. E aí, compartilha com mais gente, troca comigo nos comentários. Enfim, a ideia é que a gente realmente, além de democratizar esse conhecimento, possa trocar um pouco das nossas experiências para construir cada vez mais esse conhecimento de uma forma coletiva. Te vejo na próxima!